bispo, apóstolo, aqui, os pastores aqui presentes, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Sempre que venho aqui nesse lugar, sou extremamente feliz, abençoado. E creio que nessa manhã não será diferente. Você que está aí sendo ministrado pelo Espírito Santo, fique à vontade, deixe Deus falar contigo. Aonde é o Espírito de Deus, a liberdade, então não se prenda, não se mostrando. Abra comigo a sua Bíblia. No livro de Atos dos Apóstolos da Verdade, capítulo de número 6, versículo de número 7. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, versículo de número 7. Acompanhe o apóstolo, fica de pé também para lermos a palavra de Deus. Em nome de Jesus, faz essa ginástica santa, enche suas pernas, movimente seus joelhos, coloque sobre os seus pés, salva aqueles que estão com criança, no colo, nós entendemos. Quem achou o texto, diga amém. Amém. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número de discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à mesma fé. Quero ler mais uma vez. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número de discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à mesma fé. Senta dando glória a Deus. O tema da nossa palavra, para aqueles que gostam de anotar, é capacitados para uma grande conquista. Repita comigo: capacitados para uma grande conquista. No 3 você fala sozinho uma frase. 1, 2, 3. Capacitados para uma grande conquista. Última vez. 1, 2, 3. Capacitados para uma grande conquista. Não é segredo que todos nós temos alvos, sonhos, projetos, que em algum momento desejamos que se realizem. Alguns têm o sonho da casa própria, outros têm o sonho de passar em um concurso público, concluir uma faculdade aos estudos. Alguns têm o sonho de viajar, ter um carro, uma moto. Alguns têm o sonho de ter ou alcançar a estabilidade financeira, para, como muitos de nós, parar de passar um pouco mais de perrengue. Enfim, temos sonhos, projetos, objetivos, aquilo que alguns chamam de plano que pode ser executado. Alguns sonhos nossos, quando contamos, gera por parte daqueles que não acreditam um certo desconforto, por que não dizer até dúvida, porque alguns sonhos que existem no nosso coração parecem que são muito difíceis de serem executados, que alguns dizem que até estamos viajando demais, sonhando demais. Mas aqui na Bíblia
nós podemos aprender alguns princípios que poderão nos ajudar a estarmos capacitados para as grandes conquistas que Deus tem para nossas vidas. Porque com certeza, cada pessoa aqui nessa manhã foi chamado por Deus para conquistar, diga glória a Deus. Então repita comigo, diga: eu fui chamado para conquistar grandes coisas. Diga para alguém que não são pequenas coisas, diga: são grandes coisas. Você crê nisso nesta manhã? Alguém crê nisso nessa palavra nessa manhã? Quando Deus executa o seu plano e através de Jesus alcança-nos com a salvação, após a morte e ao terceiro dia a ressurreição de Cristo, Ele começa, após a ressurreição, um período de 40 dias na terra. E nesse período Ele começa a plantar muitos sonhos nos seus discípulos. Ele começa a despertar o desejo por conquistar grandes coisas. Os discípulos começam a ser profundamente motivados, desafiados a acreditar que coisas maiores aconteceriam, porque foi a promessa de Jesus. E uma dessas promessas é de que o reino cresceria de uma forma sobrenatural. De que sobrenatural de Deus iria ser derramado pelo Espírito Santo. O que os capacitaria para multiplicar, para avançar, para conquistar pessoas que ainda não haviam sido alcançadas. Com esse sonho, muitos começaram a acreditar que a sua família também poderia ser abençoada, de que aquele que outrora não conhecia o Evangelho poderia conhecer o Evangelho. O sonho de que a igreja poderia romper triunfante começa agora a ser estimulado por Jesus. Mas todo o crescimento, para ser realmente um crescimento, precisa começar a partir de alguns princípios estabelecidos na palavra de Deus. Alguns princípios ensinados por Jesus. Alguns princípios orientados pela palavra. E tomando como base a igreja em Atos, que crescia de uma forma assustadora, onde em pregações de homens com não tanto conhecimento, milhares eram alcançados. Pedro, um simples pescador, alcançado em suas ministrações em Atos, milhares, multidões. E existe um momento que a Bíblia vai dizer, já não se sabe quantos foram, porque a multidão era imensa. Eu creio que para os nossos dias, Deus também deseja derramar essa unção, para alcançarmos números inimagináveis, para realizarmos o sobrenatural de Deus. Eu creio em uma igreja poderosa, que marcha pelas ruas, que entra pelos becos, que invade cada espaço, porque Deus tem derramado essa unção sobre nós. Eu acredito em uma geração ousada. Eu acredito em uma geração corajosa. Mas eu acredito também em uma geração que, para viver conquista, observa princípios importantes na palavra de Deus. Nenhuma palavra de ordem minha pode mudar uma vida, mas os princípios da palavra transformam toda uma geração. O texto que lemos nos mostra alguns princípios, e o primeiro deles, para vivermos as conquistas que Deus deseja,
Está no início do verso, quando declara: e crescia a palavra de Deus. Em outras palavras, ou traduzindo de maneira mais simplória, um dos princípios para o crescimento da igreja é que a palavra de Deus ela era pronunciada, ela era divulgada, ela era anunciada. Não existe crescimento sadio alheio à palavra de Deus. Todo crescimento precisa estar acompanhado pela palavra de Deus. Não tem jeito, senhoras e senhores aqui presentes. Não existe fórmula, não existe mágica, não existe decreto acima da palavra. E o texto é claro, explícito: e crescia a palavra de Deus. Não cresciam os homens, não cresciam pessoas, não cresciam ministérios, mas crescia a palavra de Deus. Precisamos entender, senhoras e senhores aqui presentes, a palavra de Deus precisa crescer. A palavra de Deus precisa se fazer conhecida por aqueles que ainda não a conhecem. É por isso que eu tenho um papel fundamental, você tem um papel fundamental em ensinar, em promover a palavra de Deus, em gastar tempo de qualidade com a palavra de Deus, porque só iremos aprender sobre ela se tivermos tempo com ela. Só vamos saber falar dela se soubermos primeiro ouvir dela. Só iremos poder crescer com ela se ela for a nossa base. Não adianta, senhoras e senhores aqui presentes, termos versículo na parede, estampa na camisa, fazer outdoor de versos, se a palavra não estiver no meu coração, se a palavra não estiver na minha vida, se a palavra não for a minha base. Diz o verso: e crescia a palavra de Deus. Hoje não é diferente. Se quisermos viver a essência do Evangelho, precisamos tornar a palavra de Deus conhecida. Existem princípios que chamamos na teologia de axioma. O que palavra é essa? São princípios que não podem ser mudados, e esse é um. A palavra é um princípio que não muda. A palavra é princípio que não muda. A Bíblia é princípio que não muda. Glória a Deus por essa programação que estão passando aqui, tantas pessoas de Deus ensinando a palavra. É pela palavra que o homem é transformado, é pela palavra que o homem é mudado, é pela palavra que a família é restituída, é pela palavra que se abandona o vício da droga, da bebida, do sexo ilícito, é pela palavra que o homossexual deixa de ser homossexual, é pela palavra que o feiticeiro abandona a feitiçaria, é pela palavra que o corrupto deixa de ser corrupto, é pela palavra que o ladrão deixa de desejar roubar, é pela palavra que a sociedade será mudada. Não tem jeito. Por isso que Deus usa Oséias no Antigo Testamento para deixar registrado: o povo perece porque lhe falta conhecimento da palavra. Só passa perto quem não conhece a palavra. Só vive desânimo quem não conhece a palavra. Só fica desacreditado quem não conhece a palavra. Só pensa em desistir quem não conhece o Deus da palavra. Só pensa em recuar, retroceder quem não tem relacionamento com a palavra. Se o seu relacionamento for apenas comigo, em algum momento ou eu desvio ou você desvia, mas se o nosso relacionamento for com a palavra, não importa. Podemos colocar, como diz o salmista, a cama no mais alto lugar, ou ainda que esteja no mais profundo abismo, a presença pela palavra nos alcança. Aleluia!
A Bíblia nos ensina que crescia a palavra. Oh glória! Oh glória! Essa palavra crescer no original do grego está em auxando, que significa expandir com violência. Não era um crescimento paulatinamente ou gotas, era um crescimento explosivo. Era um crescimento alarmante. Era um crescimento que causava impacto por onde passava. É por isso que homens iletrados em suas pregações alcançavam multidões. É por isso que a sombra de pescadores curava pessoas. É por isso que uma palavra de uma pessoa que outrora pensava em desistir, uma vez alcançada pela palavra, declarava: eu te digo em nome de Jesus, levanta e anda. A palavra tem poder para transformar, não de fora para dentro, mas para de dentro para fora. Porque a nossa geração precisa de sinais pela palavra. O que nós precisamos é de palavra. A palavra precisa ser o norte da nossa vida. Mas não é qualquer palavra, é a palavra de Deus. Não é segundo aquilo que eu penso, é segundo o que está escrito. Não é segundo aquilo que eu quero, é segundo aquilo a Bíblia está me norteando para caminhar. Porque a Bíblia diz que a sabedoria do homem para Deus é loucura. Aleluia. A minha sabedoria, pode pegar na mentira, não vale. O que prevalece é a sabedoria dele. Aleluia. Por isso esse mesmo Senhor declara: sem mim vocês não podem fazer nada, por nada podereis fazer. Sem ele, o que sobra? A casca de Natanael. Sem ele, o que sobra? A minha camisa de punho ou ouro. Sem ele, que sobra o meu sapato aqui de ponta fina. Sem ele, o que sobra? Meu diploma. Sem ele, não há valor em nós. Sem a palavra, não há valor em nós. A palavra, para ter efeito, ela precisa ser ensinada, aplicada, não de qualquer jeito, mas precisa ver primeiro em mim, em nós, a autoridade de Deus. Anote aí que eu quero ler. Anote quem está escrevendo, Marcos capítulo de número 1, versículo de número 22. Acerca de Jesus eles estão citando. E maravilhavam-se da sua doutrina, do ensinamento do menino Jesus. Porque ele ensinava. 1:22. Ele ensinava, não de qualquer jeito, mas ele ensinava como quem tem autoridade. E não como os escribas. Quem eram os escribas, pastor Natan? Era uma classe de pessoas importantes, porque a sua missão era copiar ou recopiar os escritos antigos dos profetas e o Pentateuco, a lei. E para que se não perdessem essas cópias, de tempo em tempo eles eram chamados ou solicitados para reescrever, para que tudo aquilo que um dia fora dito pelos profetas e pela lei de Moisés não se perdesse. Então, de tanto copiar e recopiar, eles acabavam decorando trechos enormes. E isso dava para eles, diante da sociedade, o status de que eles eram sabichões.
Mas aqui eles se maravilham de Jesus, porque Jesus ensina como quem tem autoridade, há um peso pela vida que Jesus leva. Ele não fala somente como os escribas, de tanto copiar já decorou. A palavra para ter efeito, ela precisa ter, ou partir de quem fala, a autoridade. A autoridade não se conquista com título. A autoridade se conquista com caráter, com vida. Vida devocional. Vida é aquilo que aprendemos nas cadeiras de faculdade, a vida piedosa. Devoção diária. Relacionamento íntimo, profundo. Isso vai me dar autoridade. Autoridade não é autoritarismo, forçação. A autoridade se conquista naturalmente pelo relacionamento que Deus me dá com Ele e eu dou a Ele. Por isso a palavra para ter efeito, ela precisa que haja em minha autoridade. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mas não basta apenas palavra. O texto segue e diz: e se multiplicava muito o número de discípulos. A igreja que deseja conquistar precisa desejar também multiplicar. Não tem jeito. Como é que eu quero conquistar e não quero multiplicar? É até um paradoxo, contraditório pensar assim. Como é que eu quero me tornar um hábil tecladista se eu não tenho tempo de qualidade treinando em casa, ouvindo para a igreja? Ou buscando as aulas que eu já fiz para me saber como é que faz isso aqui. É o aperfeiçoamento, a prática diária vai me tornar um bom tecladista com você. Como é que eu quero crescer e não quero multiplicar? Como é que eu quero crescer e não me importa com quem está lá fora? Não tem como crescer sem se envolver. Não tem como. É preciso que haja por parte de todos o desejo de crescer envolvendo-se. O que temos feito para crescer? Qual a nossa frequência nas ruas? Quais são os trabalhos que realizamos além das quatro paredes? Eu vi o bispo falando do grupo de conquista. Você tem algum? Você participa de algum? Você ajuda algum a crescer, a multiplicar? Não, mas é porque eu acho. Não é o que você acha, que a Bíblia diz. O que o pastor Nathaniel acha, Deus está. Nem tem ideia. E multiplicava-se muito o número de discípulos. Eu preciso querer ganhar quem ainda não foi ganho. Tem muita gente ainda nos bares aqui na principal. Tem muita gente lá na rua. Tem muita gente no tráfico. Tem muita gente na prostituição. Tem muita gente na feitiçaria. Tem muita gente depressiva, principalmente nessa pandemia que nós estamos lutando para sair cada vez de uma nova variante. Quantas pessoas com síndrome do pânico? Quantas pessoas desenvolveram doenças psicossomáticas, emocionais? Tristeza. Outro dia eu estava conversando com um rapaz que eu estou acompanhando. Ele disse: pastor, eu acabei de chegar da igreja, da escola bíblica. Eu sou professor da escola bíblica na minha igreja.
Ele disse: eu sentei no meu sofá, eu estava alegre, eu aproveitei que estava animado, continuei a brincar nas suas anotações. Ele disse: eu vou aproveitar que estou aqui. Ele disse que de repente, misteriosamente, veio uma angústia tão grande nele, que ele disse que não sabe explicar como o coração dele começou a palpitar de uma forma grande, louca. Ele disse que o medo invadiu a alma dele. Ele disse que o rosto começou a ficar vermelho, as coisas começaram a ver que estava infartando. E ele disse: amor, me socorre, porque eu estou tendo uma crise de ansiedade muito forte e eu não estou conseguindo controlar. E ele disse: pastor, eu perdi o controle assim rapidamente. E eu perguntei a ele: o que foi o gatilho para tudo isso? Ele disse: pastor, pior que eu não tenho, foi do nada. Ele começou a chorar pedindo ajuda. Nós estamos acompanhando. Mas quantas pessoas estão assim dentro de suas casas? Trancadas nos seus quartos? Deixa eu te dizer alguma coisa aqui. A rede social não é o que vivemos. Porque nela eu posso colocar filtro. Nela eu pego o pensamento que eu acho legal do Google. Nela eu coloco o que eu quero. A música que eu quero. Desenho a vida que eu quero. Mas muitas vezes é só o que eu quero, não aquilo que eu sou. Por isso eu, enquanto igreja, que é a igreja diga amém, eu preciso desejar ir para a rua. Calçar meu tênis confortável, botar minha havaiana de dedo, minha calça, minha camiseta e ir para a rua. Pegar meu folheto, eu tenho alguns aqui na minha Bíblia, e ir para a rua. Fazer uma intermissão e chamar para o culto. Colocar um versículo, compartilhar a vida da igreja. Testemunhar de Jesus no seu trabalho, na sua escola, na faculdade, na sua família, até nas programações internas de aniversário. Aproveita e dê uma palavra de 2 minutos. De 1 minuto, fale de Jesus. Não podemos perder tempo avaliando. Deixa eu ver o que está sendo dito aqui pelo apóstolo, ver se tem alguma coisa a ver mesmo. Eu acho que essa palavra aqui não está legal. Se fosse eu, faria dessa maneira. Não, isso aqui eu acho que não dá mais tempo disso não, sabe, gente? Aleluia, Deus. Essa semana morreu uma criança na Compensa. O crime invadiu a rua, ela estava no local errado, no colo da mãe. Ela veio a óbito. Estão tentando esconder, tem hora que dizem que é traumatismo, tem hora que dizem que por conta da queda abriu uma brecha na cabeça, outros que não foi brecha, foi bala. Estamos em um ano eleitoral, não pode ter muito escândalo na saúde, na polícia e nada. Mas o fato é, morreu. Esse período de pandemia, quantos não se lançaram e se mataram? Você acompanhou a reportagem das passarelas em Manaus, da ponte Rio Negro. Quantos que não conhecemos, que não estão aqui, que já passaram por aqui, atuaram, quem sabe aqui, serviram aqui conosco, e crescia muito o número de discípulos. Pastor, mas o grupo está crescendo, mas eu e você podemos fazer mais. Glória a Deus. Pastor, mas eu falei para uma pessoa, mas você pode falar para 2. Pastor, mas eu já tenho até um grupo para chamar para a igreja, faça outro. Pastor, mas eu compartilho domingo, compartilho a semana inteira. Glória a Deus, aleluia. Pastor, mas eu saio de sábado, eu sei lá, você vai na taberna todo dia, você vai levar um folheto na sua mão. Você compra um pão para merenda todo dia, você vai levar um folheto na sua mão. Você pode escolher um dia sair sem carro. Anda um bocadinho, mas fala, meu Deus, para mim na rua. Nós podemos sair da plataforma, eu, a começar de mim, pastor Natanael.
e ficar no meio do povo, conversando, ouvindo. Como é que o apóstolo faz? Os irmãos fazem, pastores. Precisamos multiplicar. Eu acredito que antes de o Senhor arrebatar a sua igreja, haverá um grande avivamento e uma grande colheita na terra. Porque a igreja que Jesus vai vir buscar não vai ser uma igreja que vai estar acuada com medo, não. Não vai ser uma igreja que vai ser impedida por um vírus ou outro variante, não. A igreja que Jesus vai vir buscar será uma igreja que marcha corajosamente. Será uma igreja que voa na força das águias. Será uma igreja que tem um vigor, como diz a palavra, de uma leoa parida. Será uma igreja que avança, como diz a palavra no Evangelho de João: o vento sopra. Será uma igreja conduzida pelo Espírito, que vai pôr a mão sobre os enfermos, que vai ministrar uma palavra de milagre para o cativo, que tocará em caixões, que ressuscitará pessoas. Eu creio uma igreja vitoriosa. É uma igreja que vai perder tempo para descobrir quem é o maior ou o melhor. É uma igreja que desce para quem interessa. É uma Como disse agora há pouco o bispo, Deus não está atrás de igreja cachoeira, Deus está atrás de igreja manancial. Uma igreja que queira crescer de joelho dobrado. Uma igreja que quer descer com a boca no pó. Uma igreja que se submete. Uma igreja que baixa para que o outro se estabeleça. É uma igreja que não está atrás de holofote. É uma igreja que não está atrás de cartaz, de reconhecimento, de aplauso. É uma igreja que não procura um foco de luz para si. É uma igreja que dá glória para Ele, que dá honra para Ele, que exalta Ele. Essa é a igreja vitoriosa. Deus me chama para esse tempo, senhoras e senhores. É por isso que eu preciso ampliar a minha visão. Diga, eu preciso ampliar a minha visão. Diga, glória a Deus. Então abra comigo a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo de número 54, verso 2 e 3. Isaías 54, versículo 2 e 3. Ai, eu sinto Deus aqui, irmão. Deus está nesse lugar. Aleluia. Aleluia. O Senhor falando pela boca do profeta Isaías. Ele diz assim: amplia o lugar da tua tenda e as cortinas das tuas habitações. Se estenda, não impeças, alonga as cordas e finca bem as tuas estacas, porque transbordarás. Tem gente recebendo a palavra. Porque
capacitados para conquistar. Precisamos pensar grande e, na mesma proporção, parar de pensar pequeno. Israel está passando por um tempo difícil e por isso sente-se desacreditado. E dentro desse contexto surge Isaías para declarar ao povo que se acha pequeno: amplia o lugar da tua tenda. Naquele período, as casas não eram como o nosso lindo templo aqui de alvenaria. As casas eram feitas de cordas e tecidas, porque as moradias e as nações eram nômades. Estavam em um local e depois se deslocavam para um outro local, para assim sobreviver no deserto, na região desértica. Então as habitações eram feitas de tecidos. E o Senhor está dizendo a eles: amplia o lugar. Se você acha a sua casa suficiente, aumenta o tamanho dela. É a palavra que está dizendo. Se você já acha esse lugar suficiente, começa a pensar grande, maior. O que Deus está dizendo é: quando você acha que chegou na tua zona de conforto, a casa, eu estou te dizendo, a casa e a zona de conforto pode ser maior, amplia. Eu não sei se você entende essa palavra, mas Deus está dizendo para um povo que já tinha o seu sustento, a sua casa e o seu conforto, Deus dizer: não acha que isso é suficiente, eu posso fazer mais. Não acha que está bom, você pode conquistar mais. Não acha que chegou no topo, no limite. Nós podemos com Deus ir além. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Diga: eu posso. Com o meu Senhor. E muito mais além. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Aplaude seu bem forte nessa noite. Por isso ele diz: amplia o lugar. Já começa a pensar em multiplicar o seu grupo de servos. Já começa a pensar em aumentar o teu empreendimento. Já comece a pensar em mudar a sua função, mas trabalhe para isso. Estude para isso, esforce para isso, medite para isso, invista para que isso aconteça. Aleluia! Glória a Deus! Minha filha estuda teclado, e quando ela acha que chegou no nível alto, o professor passa uma nova atividade, ensina uma nova forma, e ela diz: uau, preciso ensaiar ainda um pouco mais. Porque para aquele que deseja viver o projeto de Deus para a sua vida, ele não pode pensar pequeno, meu Jesus. Eu não acredito em alguém que deseja multiplicar, que pensa pequeno. Não, tá bom, só nós três aqui. Tá bom, só nós dois aqui. Tá bom, só a gente aqui, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Não, para que gente nova, meu Deus, dá até trabalho. Vou nada evangelizar, rapaz. Aquele irmão lá não tem mais jeito não, pai, tá trabalho, tem que largar da droga, vou ter que orar, até entrar no meio da aqui mesmo. Alguém vai lá fazer o que eu não faço. É verdade. Glória a Deus. Amplia o lugar da sua tenda. E aí sai o texto e diz: não impeças, viu? Versículo está aí na sua vida: não impeças. Porque a nossa tendência é: vou tentar impedir, tá bom aqui. Você trocar duas músicas, tá bom, só duas músicas, né? Tá bom, né? Dois acordezinhos aqui, tá ótimo. Não precisa mexer muito na minha mão, não precisa ter tanta habilidade, tá bom aqui. Tá bom aqui só o culto de domingo à noite, quando eu venho, tá bom aqui. Não, quando eu vou pra cela, no grupo lá, tá bom aqui. Não, tá bom aqui, tá desse jeito aqui. Tá bom aqui essa cama no
no chão, colchão no chão, estamos aqui, é só para dormir rapidinho, estamos aqui. Estamos aqui, essa cadeira emendada, amarrada com corda. Para que eu pensar numa poltrona? Para que isso? Estamos aqui. Estamos aqui, sapato aqui que furou, estamos aqui, eu boto o papelão por aqui, ninguém sabe. Estamos aqui. E a gente não percebe que o tabu aqui está diminuindo o que Deus poderia fazer na nossa vida. Comece a pensar grande. Olha para cá, comece a pensar grande. Comece a desejar a excelência de Deus para a sua vida. Jamais diga que é tarde para você ver um novo projeto. Pastor, manda você se inscrever. Se inscreva no EJA, conclua seus estudos. Faça uma faculdade se você pode. Experte-se na sua vida. Eu sou um obreiro, mas ore, busque, clame, desça, para que Deus te mude a história. E quem sabe que você ser pastor de uma dessas congregações aqui da igreja. Uma missionária enviada. Adorar o Senhor que não está tocando um instrumento. Um plantador de igreja. Não, está bom aqui não. Pense grande em alcançar toda a sua casa. Em mudar a história da sua rua. Eu conheço um homem próximo de mim, padrasto da minha esposa, um homem terrivelmente cachaceiro, fumava uma droga, totalmente perdido, mulheres na rua, mergulhado na prostituição, um homem que aparentemente já estava perdido para a sociedade. Mas esse homem foi alcançado por Deus. Glória a Deus, aleluia. Mora em um bairro aqui da Zona Leste. E depois de ter sido alcançado por Deus, ele não se conformou, ele entendeu que poderia alargar a tenda. E ele começou a evangelizar de uma forma sobrenatural a rua onde ele morava, o bairro onde ele morava. Gente, ele novo convertido, ele ganhou tanta gente, mas tanta gente, que a igreja central, onde a esposa dele congregava, foi obrigada a procurar um ponto comercial no bairro e abrir uma igreja. Aleluia. Porque era tanta gente que não dava para transportar para o templo central. Aleluia. E hoje essa igreja foi plantada lá por causa desse rapaz, desse moço. E muita gente tem sido ganha pelo reino para o reino de Deus. Já aconteceu nessa igreja aberta por causa desse padrão da minha esposa, inúmeros encontros, centenas de pessoas. Aleluia. Olha isso que eu vou lhe dizer, centenas de pessoas já ouviram o evangelho e foram alcançadas. Aleluia. Aquilo que muitos chamam de pé inchado e drogado, perdido, forçou a igreja, que o templo central era no Parque 10, e abriu uma igreja por causa de tudo isso, na divisa do grande vigário com Gilberto Mestre, Distrito 2. Olha a distância. Olha o que Deus faz. Aleluia. Olha o que acontece. Pastor Mazinho é conhecido, ele mora em uma rua que não tem
a ação de Deus na sua vida. Não limite jamais o que Deus pode realizar através da sua vida. Não diga jamais eu não sou capaz. Não diga jamais eu sou impotente. Não diga jamais isso não é para mim. Porque se temos Deus em nós, tudo podemos, porque é Ele quem nos fortalece. Aleluia! Aplauda ao Senhor! Finalizando a minha palavra. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Crescia a palavra, multiplicava os discípulos, e a parte final que é a chave, deixei por último. E grande parte dos sacerdotes, isso é importante, atente, e grande parte dos sacerdotes obedeciam a mesma fé. Aleluia. A igreja conquistava, porque havia unidade entre a liderança. Pastor, mas não tem mais. Se quisermos crescer no nível que Deus deseja para nós, nós precisamos caminhar na mesma direção. Glória a Deus, aleluia. Não existe a direção de A ou a direção de B. Existe a direção de Deus e todos devem caminhar nela. O reino de Deus, ele é organizado. O reino de Deus, ele é ordeiro. O reino de Deus trabalha por princípios. E os princípios do Senhor precisam ser estabelecidos. E aqui está um princípio: os sacerdotes, a liderança, grande parte, Glória a Deus, aleluia. obedecia a mesma fé. Talvez alguém pode dizer, tem gente que não obedece, mas a maioria precisa obedecer. Tem o outro cabeça dura, mas a maioria precisa estar na mesma direção da liderança, do apóstolo, dos líderes. Nós precisamos falar a mesma língua. Diz a Bíblia, a história de Babel, a grande torre, enquanto todos falavam a mesma língua, não parava de crescer. E diz a Bíblia que Deus produziu uma confusão na comunicação. E o projeto Babel foi interrompido. Deus não matou pessoa alguma, apenas produziu confusão na comunicação. Era o suficiente para parar qualquer projeto. Precisamos nos comunicar melhor. Como líderes, precisamos ter a mesma linguagem. Não podemos, aqui não acontece, eu estou saindo de casa por algum, vou muita igreja por aí, mas nós não podemos o líder A fala uma coisa, e quando é a hora do líder B, ele vai desfazer aquilo que o líder A falou. Eu não aceito o líder A, eu só aceito o líder B, não faça isso. Não deponha contra o reino de Deus. Não pode haver entre nós arestas. Toda engrenagem em que há aresta trava. Aleluia. Precisamos tirar as arestas. Verdade. Esse dia eu fui tirar a cópia da chave da minha casa. E eu fui no chaveiro. Ele não atentou, nem eu, que eu não conheço da técnica, deixou mais arestas na chave. E quando eu fui tentar para fechar a porta, a chave não fechava. Ele então levou, eu levei de volta, ele foi fazendo maquinário lá, o conserto disse, é porque tem arestas. Enquanto eu não tirar
a fechadura não tranca. A engrenagem não movimenta totalmente. Desculpa, Sr. Natanael. Eu preciso entender que nós não somos opositores uns dos outros. Ao contrário, caminhamos na mesma direção. Diga para o irmão do seu lado, nós caminhamos na mesma direção. Diga isso para alguém do lado, caminhamos na mesma direção. Diga, se você não quiser caminhar na mesma direção, diga, eu vou lhe puxar para ela. Diga, mas a engrenagem não para. Aplauda o Senhor. Caminhando para o final, eu quero orar por você. Hebreus 12, 14. Abra a sua Bíblia. Hebreus 12, 14. Eu espero você encontrar também um barulho de folha de páginas, eu espero. Sem pressa. Oh, glória, eu sinto uma presença de Deus, uma paz de Deus. Oh, glória. Aleluia. Oh, presença maravilhosa. Hebreus 12, 14, quem achou, diga amém. Amém. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Antes de sermos santos, precisamos ter paz com todos. Antes de buscar santidade e relacionamento com Deus, eu preciso também relacionamento com os meus irmãos. Não tem como eu buscar para cá sem primeiro buscar aqui, ó. Antes do relacionamento vertical, eu preciso estabelecer meu relacionamento horizontal. Deus não quebra princípios da palavra para que caiba na minha vida. A minha vida aqui precisa se encaixar de alguma maneira no que diz a palavra de Deus. Como diz o nordestino, sem ser machista, é um jargão nordestino. O evangelho é para cada macho. É para quem tem substância, como diz o nordestino, sangue nos olhos. Não é para cada frouxo, não. Não é para quem é cheio de mimimi, não. Não é para quem tem biquinho com o irmão da direita ou da esquerda, não. O evangelho é para quem baixa a crista, derruba a guarda, fala com o irmão da esquerda, da direita. O evangelho é para quem não tem panela. O evangelho é para quem não vive de grupinho. O evangelho não é para quem abraça o tecladista e ignora o baterista. O evangelho é para quem ama todos de igual maneira. Seguir a paz com todos. Cordialidade, gentileza, amor. Eu preciso entender que Deus quer me levar para um outro nível. E a minha palavra nessa manhã é para crente maduro.
que não quer ficar na mesmice, mas que quer alcançar algo novo da parte de Deus. Eu ministro nessa manhã para uma geração mais que vencedora, que, como diz o livro do profeta Abacuque, vai andar por lugares altos. Eu ministro nessa manhã para uma geração que vai conquistar esse lugar, que esse bairro vai ficar pequeno para aquilo que Deus irá realizar. Eu ministro nessa manhã para uma geração que estará nos hospitais, que estará nos becos, que invadirá as festas, os bares, as ruas. Eu ministro para uma geração que vai alcançar multidões. Eu ministro nessa manhã para uma geração que não terá divisão. Aleluia. Mas uma geração que dará uma mão ao outro. Oh, como diz a palavra, um ao outro ajudou. E ao seu companheiro disse: esforça-te. Fica de pé nessa manhã. Oh glória. Oh glória. Oh glória, oh glória, Deus está aqui nesse lugar. Oh glória, oh Deus, nos dá graça, nos dá graça para seguir a missão até o fim, Jesus. Oh, nos dá graça, Jesus. Ei Deus, eu sinto Ele aqui. Oh Deus, oh Deus, oh Deus. Aleluia, Deus. Oh, e se você deseja isso para a sua vida, comece a buscar a presença de Deus. Se você deseja isso para a sua vida, comece a clamar pela presença de Deus. Se você deseja isso para a sua vida, comece a dizer: Senhor, eu quero, Senhor, eu quero. Oh, Espírito Santo, tu estás aqui. Oh glória, oh glória. Oh glória. Comece a buscar a presença de Deus aqui nesse lugar. Não deixe nada lhe roube a atenção, mas diga: Senhor, enche-me com a tua presença. Enche-me da tua presença. Enche-me da tua presença. Oh Deus. Diga: Senhor, eu quero algo novo. Eu preciso algo novo. Eu desejo algo novo. Ele está aqui nesta manhã e tem algo novo para essa igreja. Orade calavarás. Diribiando quebenas, adorebe calavas. Há um renovo de Deus sendo derramado sobre a sua vida aqui nesse lugar. Há uma restauração de Deus de dentro para fora na sua vida nessa manhã. Oh Espírito Santo. Oh, vamos adorar o Senhor nessa manhã, vamos adorar. Oh Deus, eu te sinto aqui nesse lugar. Eu te sinto aqui nesse lugar, Senhor. Continue a buscar, continue a buscar. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, Ele está aqui nessa manhã. Diga: Senhor, eu quero ser cheio. Senhor, eu desejo ser cheio. Senhor, eu preciso ser cheio. Senhor, oh
Deus está nos levando a mergulhar na sua presença para nos capacitar a um novo tempo. Há um tempo de conquistas, há um tempo de estender as cortinas da habitação. Há um tempo de alcançar aqueles que ainda não foram alcançados. Há um tempo de expandirmos ainda mais a obra de Deus. E você foi chamado para esse tempo. Deus, comece a tocar ainda mais agora. Comece a tocar ainda mais agora. Seja tocado por Ele. Seja tocado por Ele. Seja tocado por Ele agora. Bem suave, não para não, só fica bem suave, rapidamente. Há uma presença de Deus aqui. Há uma graça de Deus aqui. E há um propósito de Deus aqui. Você veio a essa manhã porque você precisava desse grande avivamento. Deus está despertando dons que estavam adormecidos. Deus está plantando sonhos novos em coração de pessoas aqui. Deus está também curando corações feridos. Deus está curando almas que estão sangrando. Pessoas feridas com palavras. Pessoas feridas por situações. Pessoas machucadas por coisas que passaram e que você precisa deixar para trás agora. Não existe algo novo ou ser cheio sem deixarmos o que nos atrapalha para trás. E a minha palavra é clara, porque o nosso Deus e o Espírito Santo são claros. Deus está tocando pessoas, mas eu quero chamar aqui à frente pessoas que querem
querem deixar tudo aquilo que lhe atrapalha para trás hoje. Sentimentos, pensamentos, traumas, feridas abertas, assuntos mal resolvidos, mas que querem deixar para trás hoje, agora. Eu quero chamar você a vir no altar aqui nessa manhã, porque tem pessoas nessas condições aqui, e não é só essa jovem. Eu sei que tem mais pessoas com pendências. Pastor, mas eu não consigo. O Senhor falou para o apóstolo Paulo: a minha graça te basta, de maneira que o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Pois quando eu digo que estou fraco, aí é que eu